Isso, Ananias. Na manchete diz o seguinte: Lessa afirma no STF que investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista o Anderson, ela foi bloqueada e que os irmãos Brazão disseram ter promotores e juízes. E aí a gente fala desses nomes, desses promotores, dessas autoridades, agindo a favor dos Brazão, agindo com eles, corrupção policial, enfim, ele foi um depoimento no Supremo Tribunal Federal que durou ali cerca de 4 horas e ele se referiu a toda a corrupção que existe, inclusive, dentro das polícias. A gente tem algumas cartelas, a gente separou alguns trechos desse depoimento de Rony Lessa hoje ao Supremo Tribunal Federal. Em um dos trechos, ele fala o seguinte: não tem problema. Se for o caso, nós vamos por cima. Temos promotores, juízes e desembargadores. Todo mundo é nosso amigo. Aí, Marta, nesse trecho, ele fala que essa foi a afirmação dos irmãos Brazão para ele. Isso foi o que os irmãos Brazão afirmaram para ele quando tentavam ali convencê-lo de cometer esses crimes no qual ele é envolvido. Outro trecho que a gente separou aí, ele diz o seguinte: posso adiantar que, se houvesse uma intervenção séria e surgisse alguém para denunciar, provando que pagou dinheiro a tantos delegados, teria que abrir concurso. Só meia dúzia se salvaria. Essa é a realidade da Polícia Civil. E não é diferente na PM. É a mesma coisa. As polícias no Rio estão contaminadas há décadas. Então, ele, nesse depoimento, escancarou, de fato, o que é que rola nos bastidores das investigações policiais e, mais especificamente, no caso da vereadora Marielle Franco, no qual ele esteve ali diretamente envolvido. A gente também tem um outro trechinho para finalizar ali algumas partes desse depoimento de Rony Lessa, outra cartela, que ele também se refere a essa corrupção e ele fala bem claramente como é que acontecia. Ele, abre aspas, diz que a corrupção está em todas as esferas. Então, se o delegado não quer fazer o que eles querem, eles simplesmente tiram ele. É assim que funciona. E, na verdade, deixa eu só concluir aqui, tanto o Chiquinho quanto o Domingos têm essa influência. Eles mesmos colocam e retiram delegados de onde quiserem. É uma questão de influência política e é disso que eles precisam. Estamos lidando com a cúpula, tá? É isso que explica o Rony Lessa nesse depoimento. Em outro trecho, ele também cita de que quando os inquéritos eram ali apenas impressos, eram no papel, não tinha nenhuma tecnologia, eles simplesmente queimavam e apagavam todo aquele histórico para que a investigação não pudesse avançar. Então, o Rony Lessa, nesse depoimento, escancarou de fato toda a influência que os Brazão tinham dentro da polícia e também dessa corrupção policial que a gente sabe que existe aí, não só nesse caso, em vários casos, mas eu acho que desse depoimento dá para a gente tirar muito disso. Professor Vila, a gente vê aí claramente, como disse a Marta, uma fala que escancara a corrupção em vários setores do Rio de Janeiro e que, inclusive, ajuda a entender porque que esse processo, essa investigação ficou tanto tempo parado. Professor? Bem, os fatos são gravíssimos, as denúncias são gravíssimas, informações que circulam por aí há décadas são gravíssimas. Eu lembro quando o chefe da Polícia Civil foi assumir no Rio de Janeiro, ele foi na delegacia anti-sequestro, isso eu nunca me esqueço, foi na delegacia anti-sequestro e disse o seguinte: quem quiser continuar sequestrando, deixa o distintivo aqui. Quem não for mais sequestrar, fica comigo. Metade foi embora. Então, a situação é muito, muito grave. Agora, precisa se comprovar todas essas denúncias. Sim. A situação só se resolveria utilizando uma tal de Constituição Cidadã, que está bem aqui e que determina, e que o presidente Temer não teve coragem de fazer da forma como determina a Constituição, que é a questão da intervenção federal. Né? A intervenção federal, determinada pela Constituição aqui, e
tem dois artigos que tratam disso, o 34 e o 35, deixa claro que a intervenção ela é possível do governo federal em qualquer unidade da federação para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Por exemplo, eu estou dando um dos motivos. O que fez o governo Temer? Há tão pouco tempo atrás, fez só intervenção na área de segurança. E o que aconteceu? Nada. Gastou-se uma fortuna e não se caminhou. Inclusive, vocês lembram que o interventor, o responsável, em grande parte, foi o senhor Braga Neto, né? De triste memória, em tempos a posteriori, né? Enquanto no quadriênio Bolsonaro. Então, que sumiu, por sinal. A última foto eu vi ele passando com um poodle em Copacabana. Então, a questão que se coloca é essa. Todo mundo fala, todo mundo diz onde estão as provas concretas, os inquéritos, as ações penais e as eventuais condenações. Não estão. Intervenção que, inclusive, de certo modo, foi o necessário, foi o que fez o caso andar, quando a Polícia Federal entrou, no caso Marielle Franco. E aí o professor reforça, e eu trago aqui esse ponto que realmente o professor traz, eu reforço esse ponto, que é a necessidade de se provar tudo isso. A Rani de Brasília também tem informações sobre o depoimento. Completa para a gente, Rani. Não, era isso, né? O Rony Lessa, ele reafirmou nesse depoimento de ontem, que vai ser retomado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, audiência de instrução, que eles, de fato, foram os mandantes e que tinham, se não fosse controlando a polícia pelo Rivaldo Barbosa, que é quem ele cita, seria, então, em um outro escalão de juízes e promotores. Além disso, também, o que me chamou bastante atenção na audiência de instrução de ontem foi o fato do Chiquinho Brazão, que era o que eu ia complementar antes, que ele chorou, né? Chegou a dramatizar ali, chorou, dizendo que essa versão que o Rony Lessa apresentou contra ele é totalmente descabida. Apareceu também uma pessoa da família dele com uma plaquinha dizendo Deus está conosco. Então tem toda essa questão ali dele tentar se fazer de vítima nesse momento, mas essa versão, por conta das investigações robustas, mostram, né, ao contrário. E o que me causa também muita indignação, Ananias, é o fato de o chefe da Polícia Civil, na época, que era o Rivaldo Barbosa, ter atuado dessa forma nesse caso e os outros milhares de casos do Rio de Janeiro que devem ter passado pela mesma situação, tanto que há uma outra investigação, desdobramento desse caso. O Ari completa, lágrimas de? Crocodilagem. Olha, Sabe as palavras do professor e as suas também. Sem intervenção, o caso teria morrido.